E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Wagner Cinci. Eu estou aqui para trazer para você mais uma questão de vestibular. A questão que lhes trago hoje é uma questão que veio lá da Universidade Federal do Paraná, do vestibular de 2011, da prova de conhecimentos específicos de física. Essa questão, ela fala sobre lançamento oblíquo, e nós vamos procurar abordar a resolução dela da forma mais simples que a gente puder. Combinado assim? Vamos ver se a gente consegue fazer você entender algumas formas de se pensar para resolver um exercício como esse. Mas antes de continuarmos, não esqueça, já deixe ali o seu like, clique no sininho de notificações para se inscrever no nosso canal e receber informações de cada novo vídeo que eu coloco para você aqui. E, se possível, compartilhe com seus colegas. Combinado assim? Vamos lá? Indo para o exercício então. Para começarmos este exercício, nós temos a seguinte situação. Na cobrança de uma falta, durante uma partida de futebol, a bola antes do chute está a uma distância horizontal de 27 metros da linha do gol. Após o chute, ao cruzar a linha do gol, a bola passou a uma altura de 1,35 metros do chão, quando estava em movimento descendente, e levou 0,9 segundos nesse movimento. Despreze a resistência do ar e considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o módulo da velocidade na direção vertical no instante em que a bola foi chutada. Poxa vida, do que ele está falando para a gente então? Vejam, eu tenho uma bola. Essa bola eu vou chutar ela, então ela vai descrever uma trajetória. Como eu estou colocando uma força nela oblíqua, o ângulo que eu estou colocando faz uma diagonal. Então a velocidade da bola faz isso aqui com ela. Entretanto, por causa da ação da aceleração da gravidade, essa bola ela vai subir, atingir uma altura máxima e ela vai descer. Neste movimento eu tenho que entender o que está acontecendo. Ora, quando você chutou a bola, eu tinha uma velocidade na diagonal. Acontece que parte desta velocidade é utilizada para levar a bola para frente, na horizontal. Essa velocidade que leva a bola para frente, ela é chamada de componente horizontal da velocidade. E uma parte desta velocidade oblíqua é usada para erguer a bola, para levá-la para cima. Essa velocidade é chamada de velocidade vertical, componente vertical da velocidade. Estão entendendo até aqui? Isso significa, então, que quando você chuta, você tem uma velocidade no meio, que é a diagonal, você tem uma velocidade puxando a bola para cima e uma velocidade puxando ela para frente. Então ela vai fazer isso daqui assim. O problema é que essa velocidade que vai para frente, ela é a mesma em todos os pontos. Ou seja, a aceleração dela existe e é igual a zero, é uma aceleração nula. Isso classifica o movimento, a componente do movimento na horizontal, como sendo um MRU. Lembra movimento retilíneo uniforme? Mas e na vertical? Essa bola ela não sobe um pouco, para e desce? Sim, se você prestar atenção, ela vai fazer isso, ó. Ela sobe, atinge a altura máxima e aí ela desce. Para que isso ocorra, eu tenho que entender que na subida a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo até se anular. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade dela tem que ser nula, é igual a zero. Sacou a brincadeira? Então o que vai acontecer? Olha lá, ela sai, essa velocidade vai diminuindo, 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 chega aqui em cima a velocidade zera. A partir daqui a velocidade inverte o sentido dela. Isso significa que na subida ela perde velocidade e na descida ela ganha velocidade novamente. E quem fez isso? Quem fez isso? A aceleração, que é a aceleração da gravidade. E o que mais que eu saquei nessa brincadeira? Que no ponto mais alto da trajetória, na altura máxima, ela continua com 3 velocidades. Ela tem 3 velocidades o tempo todo. A velocidade real dela, que é na diagonal, que a gente chama de resultante. Nós temos a velocidade na componente horizontal e na componente vertical. Acontece que no ponto mais alto, a componente vertical, Vy, fica igual a zero.
entendeu? Ela tem VY0, ela tem Vx constante, e nesse ponto a velocidade da bola é plenamente a velocidade em x. Quando ela passa e começa a cair, ela sai do ponto mais alto e volta para a trajetória descendente, a componente vertical volta a atuar e isso faz com que a bola tenha de novo a componente da velocidade vertical diferente de zero. Fácil, né? Fácil. Mas vamos ver isso como que fica ali junto comigo? Primeiro de tudo, vamos tentar entender o problema, né? O problema ele está colocando para mim que eu tenho um campo de futebol, então primeiro de tudo ali eu tenho o campo de futebol, a bola. Essa distância da bola até o gol é de 27 metros. Eu vou chutar essa bola, ela vai percorrer uma trajetória parabólica e após 0,9 segundos ela vai estar passando por dentro do gol, como você está vendo ali, ó. Ela está bem na linha do gol em 0,9 segundos. E a altura que ela está lá dentro do gol é de 1,35 metros. Ora, o que ele quer? A componente vertical. Na vertical é um MRUV. E o que eu tenho ali para analisar? Como que eu penso? Veja, eu tenho a posição final da altura que eu quero em 9 segundos. Poxa vida, se é um MRUV, no MRUV nós tínhamos lá S, S0 mais V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado, a sorvetão, onde S é a posição inicial, S0 é a posição final, e aí você tem a componente. Poxa vida, na vertical então, eu posso trocar o S de posição por H, é a mesma coisa. E quem é o S inicial, a posição inicial, a altura inicial? Ela é zero. Por causa disso, então, eu posso imaginar ali usando essa fórmula. Ó. H, posição final, é igual a velocidade inicial em y vezes o instante em que ela passa por essa posição H, menos. Cara, por que menos a aceleração? Porque na subida, a aceleração, ela tira a velocidade e na descida ela coloca. Isso significa que a aceleração é constante, então eu não posso trocar o sinal da aceleração. Uma vez negativa, sempre negativa. Acontece que na subida o sentido da velocidade é positivo e na descida o sentido é negativo. Por isso que eu tenho ela numa subida em movimento progressivo, mas retardado, porque ele está no sentido crescente da trajetória, porém perdendo o valor numérico da velocidade. Quando ele passa da altura máxima, eu tenho ela retrógrada e acelerada. Por quê? Porque agora ela está negativa a velocidade, ela está sentido decrescente da trajetória e aumenta a velocidade dela. Portanto, aquele menos ali é devido a isso. Vamos substituir? Quanto vale o H? Ora, o H é a altura que eu tenho lá dentro do gol, que é exatamente 1,35. Quem que é o V0 meu? O V0Y, que eu quero saber. O instante, em que instante ela passa pelo gol? 0,9 segundos. Menos, porque está subindo e perdendo velocidade, 10, que é a aceleração da gravidade local, divididos por 2, vezes o instante elevado ao quadrado. Isso vai me dar um valor, então, onde eu tenho lá 1,35 igual a 0,9 vezes V0Y, menos 5 vezes 0,81. Multiplicando 5 vezes 81, eu vou ter que ficar com 4,05. Passa esse menos 405 para o outro lado. Vai ficar o quê? Vai ficar 1,35 mais 4,05, igual a 0,9. Portanto, o que eu tenho ali? Como vai ficar a solução disso? Agora ficou fácil, cara. É só você isolar ali a nossa velocidade. Então, como que vai ficar? Acompanhe lá na tela o final ali, ó. Eu tenho 5,4, 1,35 mais 4,5. O 0,9 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Portanto, eu terei 5,4 divididos por 0,9. O mesmo número de casas depois da vírgula, corta a vírgula fora. E o que você vai ter ali? 54 divididos por 9. 54 por 9 é 6. Então, qual é a velocidade vertical da subida dela? 6 metros por segundo. Acabou a letra A, cara. Você vai falar que era difícil essa questão? Ah, mas eu queria usar as fórmulas de movimento oblíquo. Cara, nem sempre. Aquelas fórmulas de movimento oblíquo, elas são muito úteis em algumas situações, mas você tem que saber interpretar
quando utilizá-las ou quando não utilizá-las. Nesse caso, é muito mais fácil aplicar as fórmulas do MRUV. Você acha que percebeu ali? Vamos continuar? Então, isso aqui foi a nossa letra A. Vamos para a letra B? Na letra B, ele muda apenas a seguinte situação: calcule o ângulo em relação ao chão. Ele quer agora o que de ângulo? Poxa vida, Síntese, eu não estou entendendo o que ele está falando ali. Cara, acompanha comigo lá, ó. Ele tem a velocidade em x puxando para frente, a velocidade em y puxando para cima. Faça a resultante, ou seja, crie um retângulo ali, ó, fazendo o complemento delas, e você vai perceber que aquele vetor vermelhinho que está desenhado ali é a minha velocidade real da bola. É a componente, não, ela não é a componente, ela é a velocidade. O Vx e o Vy são só os componentes. E o que ele quer? Ele quer esse ângulo entre a velocidade da bola e a velocidade horizontal. Ficou fácil agora, não ficou? Mais ou menos, né? Porque se você olhar ali, eu tenho um triângulo retângulo, mas eu preciso saber quanto vale V0x. O V0y a gente acabou de calcular sabendo que é 6. Então, primeiro de tudo, quanto vai valer V0x? Fácil, cara. Na horizontal, ele está em movimento uniforme. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, eu posso usar a chevette. Ah, professor, mas quanto que é o x0? É a posição inicial. A posição inicial onde a bola está eu conto como zero, por isso que ele não entra ali na fórmula. Substituindo o que eu tenho, a posição então é 27, a tempo para chegar lá 0,9, passando, está multiplicando, passo para o outro lado dividindo, e aí eu tenho 27 por 0,9. Tem que igualar o número de casas depois da vírgula. Vai ficar 27,0 divididos por 0,9. Corta os zeros. Você vai ficar com 270 por 9. 270 por 9, 30 metros por segundo. O que eu acabei de descobrir? A velocidade no componente horizontal. Mas por que eu precisava disso mesmo? Ora, porque agora eu vou observar o triângulo que eu tenho. Você percebe que a velocidade em y, ela ocupa o lugar do cateto oposto ao ângulo θ, e a velocidade em x está ocupando o cateto adjacente? Cara, qual é a relação trigonométrica que junta cateto oposto com cateto adjacente? Tangente. Então, quem que é a tangente? É a velocidade inicial em y dividido pela velocidade inicial em x. Mas quanto vale cada uma delas? Uma vale 30 e a outra 6. Quanto dá 6 divididos por 30? 0,2. Mas não foi isso que o exercício queria. E aqui eu quero que você preste bem atenção. O exercício quer o valor do ângulo. Aí você vai pirar o cabeção na prova. Você vai falar assim, cara, eu só lembro dos ângulos notáveis. Eu lembro que a tangente de 1 é 45 graus. Tangente de θ é igual a 1, o ângulo tem que ser 45 graus. Eu lembro que a tangente de 30 graus, o ângulo para a tangente de 30 graus, me fornece um valor que é raiz de 3 sobre 3. Mas como que eu faço o contrário disso? Eu quero o ângulo, eu sei ali agora, olhando, então você vai acompanhar ali comigo, você sabe que a tangente de θ é 0,2, mas eu quero o θ. Para isso, você passa a tangente para o outro lado, dividindo. Não, você troca a operação. Se de um lado era tangente, ela passa para o outro lado como arco de tangente. Sacou a jogada? Então, quem é o ângulo θ? É um arco cuja tangente vale 0,2. Acabou. Finito. Acabou. Era só isso. Mas eu vou deixar então valendo zero. Essa é a resposta? Sim, meu amigão. Como é uma questão, a prova de específica, as questões são dissertativas, a tua resposta vai ter que ficar θ igual arco de tangente de 0,2. Só isso. Cara, mais fácil do que você imaginou, não é verdade? Vamos para a última, letra C. Acompanha comigo aí a letra C, então. Vamos para o último item. O último item, ele fala assim, ó, com tudo isso que você calculou agora, eu quero a altura máxima. Vamos tentar de novo? A altura máxima não está de novo na vertical dela? Tá ou não tá? Tá. Você tem um instante, o tempo que ela levou para chegar na altura máxima? Não, não tem. Poxa, então como que eu calculo a altura máxima? Cara, vamos lembrar? Lá no MRUV,
Qual fórmula você usa quando você não sabe o tempo, não tem o instante? Tá lembrando? Torricelli? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Muita gente chama de vovó de asa delta. Lembra? Ora, então como que vai ficar aqui? Vai ficar bem tranquilo. Só que eu vou trocar, lógico, colocando tudo isso no eixo vertical. Então vai ficar como? Ó, V0, Vy ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que agora vale a altura máxima. Eu tenho Vx, eu tenho Vy, tenho. Quanto vale o Vy lá na altura máxima? Lembra que eu tinha falado zero? Então agora você substitui ali, vai ficar zero igual a 0,6 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes a altura. Então ficamos com 36 menos 20. Passo 36 para o outro lado, vai ficar o que ali para você? Menos 36. Se eu tenho menos 20, está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Menos 36 divididos por menos 20 vai ficar igual a 36 por 20, que a altura é 1,8 metros. Acabou. E assim chegamos ao final do nosso exercício. Muito tranquilo, né? Por que eu quis resolver dessa forma? Eu quis resolver esse exercício dessa maneira para você entender que muitas vezes você não vai usar as equações, as fórmulas do lançamento parabólico, do movimento do lançamento oblíquo. Você pode resolver usando as fórmulas do MRU e do MRUV. Gostou da aula? Curtiu? Se você curtiu, não esqueça de deixar aí o seu like. Não esqueça de clicar no sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. E se você ficou com alguma curiosidade sobre a aula, alguma dúvida, comente aí embaixo. Pô, Síndice, o que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com aquilo? Ou se você tiver alguma sugestão de exercício que quer que eu resolva, diz aí embaixo, me fala qual é o exercício, manda para mim o texto que a gente resolve para você. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, galera!